Então, a nossa história, somos empreendedores e há 5 anos nós estávamos passando uma grande dificuldade financeira e, consequentemente, também na vida familiar. E eu digo assim, que sempre a gente quer esperar do Senhor, né, por sermos cristãos, né, que Ele traga, né, a saída para nós. Muitas vezes eu falo assim que, puxa, será que Deus vai mandar um anjo com asas do tamanho da cidade de Curitiba com a palavra dele, né? Então, para me orientar. E aí eu vi do Senhor, não, você já tem alguém que te orienta, que vai, né, que está ao seu lado, né? Foi quando eu ouvi, né, meus ouvidos abriram e eu vi a sugestão da minha esposa, vai procurar ajuda, Márcio, né? E é bem isso mesmo, né? Eu como sacerdote, né, do lar e também à frente da empresa, e nesse momento os papéis estavam um pouco trocados, né? Então eu estava mais acuado e aí me prontifiquei, me apresentei. E foi aí que participei de uma edição, ainda quando eu era no Água Verde, do Café dos Empreendedores. Eu digo que foi a porta para a entrada no Alcance. E a partir daí foi o divisor de águas nas nossas vidas. Não deixamos de participar de uma edição de empreendedores e como isso foi melhorando a nossa comunicação familiar, nossa comunicação dentro da empresa, eu assumindo o meu papel nessa direção. E aí tudo mudou realmente. E a partir daí nós começamos a ver a transformação de Deus, né? Na conexão do propósito que a nossa empresa, por ser uma empresa, né, de capital humano, né, Deus foi nos orientando, nos colocando no trilho certo. E a partir daí a gente viu como Deus foi nos abençoando. Naquele momento nós já havíamos entendido que a forma como a gente estava fazendo a gestão do negócio e a forma como a gente estava vivendo tinha alguma coisa que não agradava a Deus. Então foi aí que eu falei, não, a gente precisa buscar primeiro qual era a vontade do Senhor para o nosso negócio. Então quando eu soube que tinham empreendedores de alcance, o Márcio soube, frequentou e a gente continuou participando e utilizando as ferramentas, começamos a fazer novas conexões, novas amizades. Foi onde inclusive nós conhecemos os nossos discipuladores, né, o Sérgio e a Glaimes, que nos acompanharam durante todo esse processo. E realmente, assim, a partir do momento que nós íamos buscando, entendendo o que estava errado, então ali a gente entendeu que haviam pecados ocultos. Então realmente a nossa família ela estava desordenada, os papéis estavam invertidos e então Deus veio, né, nos permitiu viver toda aquela situação para que a gente pudesse organizar a base da nossa família. E quando a gente começou a colocar em ordem a nossa casa, né, entendendo que uma casa dividida não prospera, então ali foi o começo de tudo. Então esse entendimento veio através do Ministério dos Empreendedores, veio através de um acompanhamento muito sério e gradativamente colocando em prática, aplicando os conceitos, aplicando os princípios mesmo, nos mínimos detalhes dos negócios. A gente conseguiu colocar nossa vida em ordem, as finanças em ordem e hoje a gente pode dizer que a gente tem prosperado realmente em todas as áreas. Com relação à crise que teve agora, principalmente da pandemia, né? O que aconteceu? A gente já viu, já estava com esse andar com os empreendedores, já estava acertando a casa, né? E aí a gente viu que Deus já, a mão dele atuando de forma tremenda, né? A gente cresceu no período da pandemia. E o que acontece? Uma das estratégias nossas é trabalhar com vários segmentos, né? Então um abaixa, outro sempre se mantém, né? E a gente tem clientes na área da saúde, e bem nessa época foram os clientes que nos conseguiram manter, né? Mas foi a mão de Deus, assim, porque antes, quando começou a pandemia, a gente tinha fechado um contrato com uma empresa de fora e que ficou o ano inteiro recorrente, sabe? Eles ali pagando e mantendo a consultoria. E mais uma outra na área de saúde, bem específica, que também precisou contratar muita gente, né, da área de saúde. Então a gente viu a mão de Deus assim, total sobre a CAD, assim, a gente falou, meu Deus, que... a gente ia passar grande dificuldade, mas ele fique tranquilo que eu vou sustentar vocês. Porque imagine, né, a questão, quando veio a pandemia, todo mundo retrocedendo e as empresas seguraram contratações e nós trabalhamos com contratações de talentos. Então, assim, a gente pensou em desistir nesse momento mais crise, foi ali em 2016, 2015, 2016, 2017, de 2015 a 2017, que a situação foi muito crítica realmente para nós e muitas pessoas falavam, na época o Márcio ainda trabalhava numa multinacional e eu estava na linha de frente realmente e algumas pessoas falavam, Andresa, desiste, né? Você tem empregabilidade, busca
voltar para o mercado de trabalho, porque né, nós estávamos com o nosso filho menor ainda recém-nascido, né? E a gente passando por toda aquela situação. E eu tive muita convicção realmente do propósito. E é algo que a gente sempre fala, né? Se você tem uma convicção, se você tem um propósito, você vai guerrear pelo teu negócio, você vai passar por altos e baixos, vai passar pelo vale, mas você vai perseverar, porque você sabe onde é que você tem que chegar, né? Então, essa crise, ela mostrou pra gente exatamente onde é que Deus queria que nós estivéssemos, né? Então, sim, pensamos em desistir, mas o propósito, a convicção no propósito é que nos segurou e nos levou a continuar, né? E hoje tendo bons resultados realmente. Em relação a quando a gente descobriu que existia esse chamado para empreender, foi antes da consultoria começar, foi 10 anos da gente startar o negócio. Foi no nascimento do meu filho, do nosso primeiro filho. Eu não podia ter filhos e quando eu recebi esse milagre, estava ali com o Pedro recém-nascido, no meu período de licença maternidade ainda, numa empresa onde eu fiquei durante 17 anos, né? E nesse período de licença maternidade, eu fiquei assim em êxtase, muito feliz, né? Então perguntando para Deus, o que eu posso fazer para retribuir esse milagre, essa maravilha que eu estou vivendo? E eu pensei em largar, né, do meu trabalho e ficar em casa cuidando da minha família. E eu falei, eu vou cuidar de vidas, eu quero cuidar de vidas. Só que eu achava que eu tinha que sair do mundo corporativo para cuidar de vidas. E foi ali que eu recebi uma palavra de Deus, que sim, eu iria cuidar de vidas, mas eu cuidaria de vidas dentro das empresas. Então 10 anos se passaram, né? Então eu fui sendo preparada, moldada, diversas situações que aconteceram dentro da minha carreira, para que 10 anos depois Deus estivesse levantando, me ajudando a estruturar e a startar a consultoria. Desde que a gente colocou em ordem essa casa, ele trabalha na ordem, né? Então a gente entendeu bem isso. Então hoje nós estamos provando, sabe, dessas bênçãos dele dessa restituição para a empresa. E a gente, desde que a gente colocou Deus como CEO da empresa, e nós entendemos realmente essa conexão, sabe, que nós podemos ser relevantes mesmo dentro das empresas. A gente fala que quando a gente chega dentro das empresas, o reino de Deus chega, né? Enquanto as pessoas são influenciadas, né, através de treinamentos para líderes, né, que isso vai disseminando, né, para outros funcionários da empresa, para as famílias, né? Então é algo assim sutil, né? Não entramos com a Bíblia debaixo ali como missionários, mas a forma, né, de se posicionar, de falar, sabe? Então tudo isso a gente vê que Deus está agindo, né? Está sendo esse o nosso propósito, né? Esse discernimento, e Deus tem abençoado bastante a gente.